Andréia, entrar na casa, plano 1. Meu nome é Andréia Higino, eu atuo como professora e como artista visual e falar um pouco sobre gravura, que é uma linguagem bem recorrente no meu trabalho e na minha pesquisa. Eu comecei a realizar gravura na graduação no Instituto de Artes da UERJ. Eu me lembro que na época eu e os meus colegas começamos o semestre sem saber o que era gravura. Havia um completo desconhecimento sobre essa linguagem. O Visuperifa, eu acredito que vai ser um estimulante, um instigador para quem já produzir mais. Eu pensei esse curso para que a gente possa conhecer as linguagens e começar a praticar essa linguagem. Andréia, bloco 2, take me. Nessa segunda parte do nosso mini curso, vou apresentar algumas das técnicas tradicionais de gravura. Vou apresentar essas técnicas a partir das obras de alguns artistas, para que a gente possa entender o que cada técnica tem de diferente da outra, o que cada técnica tem de parecida, de similar com a outra. E eu vou começar com a xilogravura. Não, se precisar piscar, você pisca. Primeiro eu vou falar sobre a xilogravura, que é a técnica de gravura feita sobre a madeira. Essa madeira é desbastada, esculpida, usando goivas e buris, que são ferramentas específicas. Depois a gente vai poder olhar um pouco para elas. Depois essa matriz é entintada e pode ser impressa no papel, pode ser impressa no tecido. No Brasil, a xilogravura ganha raízes mais profundas, se estabelece ilustrando a poesia popular da literatura de cordel. Todo mundo tem em mente o trabalho de grandes cordelistas, grandes mestres que realizaram esse trabalho profundo sobre a técnica da xilogravura. Eu separei aqui algumas imagens do J. Borges, que é um pernambucano, é um dos mestres cordelistas, trabalhou na ilustração dos livretos de cordel e também produzindo gravuras avulsas. A gente pode ver aí a imagem e a ilustração de crônicas da vida sertaneja, como o Forró Pé de Serra, uma gravura sobre a educação, a professora. A gente pode perceber que essa gravura tem traços mais simplificados. Separei também uma matriz de uma das gravuras do J. Borges, e a gente vê ali o trabalho sobre a madeira, esse recorte da fibra da madeira. Ele tem um recorte bem profundo, o J. Borges. Outro artista que vai beber dessa fonte da literatura de cordel, das narrativas populares, é o também pernambucano Gilvan Samico. A gente pode ver na obra dele trechos de passagens bíblicas, personagens bíblicos, mitos, lendas. Todo esse imaginário popular vai sendo o tema da pesquisa gráfica desse artista. Essa é a gravura A Ascensão. Essa outra é a Criação das Sereias. O próximo artista é o Lívio Abramo, um dos artistas que mais refinou a técnica da xilogravura. Existe um domínio ali da materialidade da madeira. Se a gente vê nesses traços muito finos que a gravura tem, é um elemento difícil de conseguir nessa fibra da madeira e ele realiza isso com maestria. A gente vê coisas bem características, por exemplo, essas linhas retilíneas, linhas duras, são características geralmente apreciadas por quem produz xilogravura. Essa outra também faz parte do livro Pelo Sertão, da ilustração desse livro. E o Lívio Abramo, ele compõe as imagens com essas linhas. São imagens muito achuradas, que também é muito difícil de conseguir isso em gravura. E não podia faltar a Feigal Strover, que é uma artista polonesa, se estabeleceu aqui no Brasil e morou durante um tempo na Baixada Fluminense, mais precisamente no município de Nilópolis. Entre as zilhões de coisas que a Feigal pesquisou, a gente pode citar essa questão da translucidez e da sobreposição de camadas de cor, que são evidentes, e a xilogravura abstrata é uma coisa que ela vai se dedicar na pesquisa dela. Eu acho interessante que a gente vê essas camadas se sobrepondo, e é muito interessante também ver na obra da Feigal como esse índice da madeira fica impresso na gravura, né, no trabalho final. A gente vê os veios da madeira, ela aproveita esses veios nas impressões.
A segunda linguagem que eu vou apresentar aqui é a linguagem da gravura em metal. A gravura em metal, geralmente, ela é realizada sobre uma placa de cobre e ela pode ser feita tanto manualmente, mecanicamente, como eu posso dizer, usando uma ponta seca, que é a técnica da ponta seca, e essa chapa é riscada com a própria ponta seca, ou ela pode ser gravada também de modo químico. As técnicas da água forte e da água tinta, por exemplo, vão utilizar esse banho de ácido. A chapa vai ser tratada quimicamente e nesse banho de ácido a imagem vai sendo gravada. Eu vou explicar através de algumas obras como isso se dá. No autorretrato do Rembrandt, autorretrato com olhos bem abertos, a gente vê a técnica da água forte. Na técnica da água forte, essa placa é isolada e algumas linhas são abertas e essa placa é exposta ao ácido. No lugar onde essas linhas estão, o ácido vai corroer e vai marcar a linha na placa. No momento que essa placa é entintada, a tinta é empurrada justamente para essas linhas e quando a placa é impressionada sobre o papel, o efeito é esse. A gente vê um desenho com muitas linhas pretas, são umas linhas mais precisas. Também tem um outro trabalho aqui da artista Bárbara Sotério, onde a gente vê também essas linhas precisas, essas linhas pretas, bem finas, que são feitas em água forte. A segunda técnica, dentro da gravura em metal, é a água tinta, que ao invés de submeter essas linhas à ação do ácido, o que é submetido são regiões, partes da placa ficam expostas a esse ácido, e quanto mais tempo elas ficam expostas, quanto mais ou menos tempo, mais claro ou mais escuro é o efeito que isso produz. Depois essa placa é entintada e produz esse efeito. A gente vê pretos bem profundos e a gente vê essas áreas mais claras e até áreas brancas. Isso é o tempo de exposição ao ácido. Essa é a obra Meninos, da Faiga. E tem uma outra obra aqui do Goya, que também a gente vê essa gradação de cinzas, essa gradação de tonalidades. Na próxima imagem, Lavadeiras, também da Faiga, a gente vê a diferença entre a ponta seca e a água forte. As duas produzem linhas, só que enquanto a água forte produz pelo ácido, isso faz com que a linha tenha mais precisão, a linha da ponta seca é uma linha mais estourada, é uma linha que produz esse efeito mais aveludado, digamos assim. Então a gente vê, nos lugares onde a linha é bem precisa, onde tem pouca tinta, é a técnica da água forte, e nos lugares onde essa linha é mais aveludada, é a ação da ponta seca ali da nossa mão, riscando mesmo com a ponta a placa. A próxima técnica é a técnica da litogravura, que é a gravura feita sobre pedra calcária. É uma técnica que tem muita afinidade com o desenho, por isso ela produz um traço mais fluido, por exemplo, do que a xilogravura, um traço mais curvilíneo. Nessa técnica, o desenho é feito diretamente sobre a pedra, usando um lápis gorduroso, que é o lápis litográfico, ou algum material gorduroso. Essa pedra recebe um banho de ácidos e a grande façanha que acontece é no momento da entintagem, porque primeiro essa pedra é umedecida e depois uma camada de tinta. E nos lugares gordurosos essa tinta vai ser retida e nos lugares úmidos essa tinta vai ser repelida. E é através desse processo de atração ou repulsão, quando em contato com o papel, essa imagem é formada. Eu separei aqui a imagem de um artista norte-americano chamado Robert Blackburn. E a gente pode ver como esses traços são muito mais curvilíneos. Nessa obra chamada Nudes, a gente vê como esse corpo está traçado de uma maneira mais fluida, um gesto mais fluido. Essa é uma foto desse artista trabalhando no ateliê, para a gente poder ver também. É um material grosseiro, digamos assim, é difícil fazer lito, porque carregar essa pedra, ter um ateliê apropriado, por isso é uma técnica que talvez não seja tão difundida também por questões materiais e práticas. E também separei uma artista brasileira, mineira, a Lotus Lobo, e ela tem um trabalho muito interessante que vai resgatar essa herança da litogravura e pensar a origem dessa técnica enquanto arte aplicada e como ela se relaciona enquanto parte das belas artes. Eu acho que a Lotus Lobo, ela tá conversando com esses dois lugares que foram estabelecidos e que, assim, existem, mas não existem, que são as artes aplicadas e as belas artes, essa divisão que se fazia durante muito tempo. Ela resgata esse arquivo de litogravuras que eram feitas a serviço da indústria. Eram litogravuras feitas para produzir embalagens e ela realiza uma pesquisa plástica baseada nisso. Aqui também tem uma matriz da Lotus que, junto com as impressões, ela expõe também as pedras. Só ver que tem uma coisa que eu não botei aqui.
A próxima linguagem é a serigrafia, que a maioria das pessoas conhece como silkscreen e com o uso que dela é feito para estampar camisas, geralmente. A serigrafia é a gravura que se faz numa tela sobre a tela de nylon. O nylon, ele recebe uma emulsão fotossensível, é um processo quase que fotográfico, digamos assim, e é criada uma película que veda essa trama de nylon em alguns lugares e deixa ela não vedada em outras partes. Quando essa tela recebe a tinta vai penetrar nos lugares vazados, pelos lugares que não estão vedados, e vai ficar retida nos lugares vedados. E isso que forma a imagem. Nessa tela a gente vê a parte azul é essa máscara vedada. Ali a tinta não vai passar. E a parte que está vazada é por onde a tinta passa, é o lugar onde a imagem vai ser formada. Eu separei aqui 2 artistas norte-americanos que usaram bastante, se apropriaram bastante da linguagem da serigrafia, aproveitando também essa questão, essa afinidade da serigrafia com as imagens de grande circulação, as imagens de massa. Nos anos 60, o Robert Rauschenberg se apropriou dessas imagens, principalmente as veiculadas nas televisões, nos noticiários, e trouxe essas imagens para compor os trabalhos. Esse é o Retroativo 1, e tem uma outra imagem, Crocus, também do mesmo artista. E o outro artista dos anos 60, esse bem mais conhecido, é o Andy Warhol, que também usou a serigrafia, também se apropriou dessas imagens de grande circulação, principalmente as imagens do cinema e as imagens dos produtos de consumo. Então, ele realizou uma série de serigrafias, as mais famosas são da Marilyn Monroe. É bem potente no trabalho desses 2 artistas ver como essa imagem se afirma enquanto plano. São imagens de cores chapadas, geralmente, às vezes muito saturadas. E eu deixei por último, mas não menos importante, a monotipia, que é uma linguagem muito versátil. Ela está aberta para incorporar muitos materiais e incorporar também muitos procedimentos. Eu não poderia dizer que só uma coisa é monotipia, tem várias coisas que são monotipia. Eu vou explicar um exemplo, que é utilizar a própria camada de tinta como uma matriz. Quando a gente utiliza uma chapa que pode ser de acrílico, acetato, qualquer chapa que não vai absorver a tinta, e a gente estica ali a tinta e produz um desenho quase como a gente faz quando o carro está empoeirado e a gente vai abrindo com o dedo ali o desenho. Aquela tinta é desenhada no contato com o papel, esse papel recebe a imagem. Esse é um dos procedimentos da monotipia. Pelo fato de ser feita na tinta, né, uma imagem gravada sobre a tinta, ela é uma matriz impermanente, é uma matriz efêmera, e ela só sobrevive a uma ou no máximo 2 impressões. Por isso o nome é monotipia. Tem essa maneira de fazer, e eu separei também, produzi um vídeo que vai explicar também uma outra forma de fazer monotipia, utilizando coisas que a gente costuma ter em casa, materiais acessíveis, e a gente vai ver isso agora. Põe o vídeo. Roda o vídeo. Bom, gente, eu vou apresentar aqui para vocês um processo que é bem simples, todo mundo pode fazer em casa mesmo. É esse processo para realizar essa monotipia, usando uma folha. Eu escolhi um raminho de folha de samambaia que eu tinha em casa aqui, e eu vou explicar para vocês como a gente faz esse processo. Primeiro, vou apresentar os materiais. Separei uma mesinha aqui pequena em casa, porque não tem muito espaço, mas dá para trabalhar com essa mesa pequena. Eu coloquei em cima uma chapa de um acetato. Tem que ser um material que não vá absorver a tinta. É um material mais plástico. Pode ser uma chapa de radiografia, a gente usa muito também. E aí não suja a sua mesa e a gente vai abrir tinta nessa superfície. Um rolinho de borracha, que é o rolinho que a gente usa para entintar em gravura, um rolinho específico para gravura. E a tinta Speedball, é uma tinta à base de óleo. Quem vai fazer em casa, ou quer fazer com criança e tudo mais, é melhor optar por uma tinta à base d'água, porque depois a de óleo a gente tem que usar solvente, é um produto mais forte. Para fazer em casa é um pouco mais complicado. Mas a gente pode usar também a base de óleo. Bom, o primeiro processo é a gente abrir a tinta aqui, esticar a tinta, pegar aqui no cantinho, faço uma linha com essa tinta e vou abrir. E agora eu vou pegar o material que a gente vai usar para imprimir. Você pode pesquisar qualquer material que tenha uma textura, que você consiga ver uma textura assim, que a gente consegue captar
através da gravura. Eu vou entintar esse galinho aqui, com muito cuidado para as folhas não soltarem. Eu vou colocar ele na parte limpinha aqui da nossa chapa. Posicionei ele. Depois disso a gente coloca uma folha, cortei a folha assim na vertical. A gente vai colocar essa folha por cima. Eu vou tintar mais um pouquinho essa parte de baixo do galho. Pronto. Posiciona da maneira que você quer que ele apareça na folha. E aí a gente vai botar a folha aqui por cima, ó. Mais ou menos. Colocou e esfrega com as mãos. Cuidado para a folha não sair de cima, que senão vai criar duas impressões. Então a folha não pode escorregar. Segura com uma mão, esfrega com a outra. Depois a gente vai tirando bem devagarinho. E aí a gente consegue essa impressão aqui. Fica super delicada. Dá pra fazer com várias folhas diferentes. Também vou dar uma outra dica para quem quer experimentar uma composição mais abstrata, quer experimentar outra coisa. Eu tenho aqui um pedaço de papel seda e eu vou dobrar ele, rasgar ele, de modo que ele produza uma textura. Posso dar uma amassadinha. Todos esses... Ó, posso rasgar aqui. Tudo isso vai produzir um relevo que pode ser impresso. Amassei aqui, deixar ele bem plano e vou entintar também. Vou nem passar muita tinta. Tá vendo que já vai aparecendo todos esses relevos que a gente produziu. Porque esse papel ele pega muito amassado, né? E aí a mesma coisa. Vou posicionar aqui. Já limpei aqui um pouco do excesso da tinta da outra impressão. Coloco a minha folha e por cima vai o papel. Vou fazer assim, deitado. Também com a mão, ó. Tem que tomar cuidado na hora de tirar. E ele cria uma composição, ó, captando todos esses pequenos relevos. É uma técnica muito sensível a esses pequenos relevos do papel. Eu separei a imagem de um trabalho do Edgar Degas, em que a gente vê essa imagem feita pelo próprio movimento da tinta. É uma imagem muito sofisticada, assim, que ele realiza o movimento do pincel, da espátula. E tem também o trabalho da artista Lu Borghetti, que também a gente vê esse movimento da tinta. O movimento que é feito sobre a tinta ali fica bem evidente. A tinta vai ser a matriz dessas obras. No terceiro bloco da nossa aula, eu tenho duas proposições para apresentar. A primeira delas em estilogravura, utilizando materiais não convencionais. E a segunda, que é um procedimento que a gente vai combinar técnicas tradicionais com a ponta seca, com materiais não tradicionais, como o espelho e o uso do scanner.